Olá para você que nos acompanha aqui em todas as plataformas digitais. Seja bem-vindo ao podcast Referência em Pauta, ao episódio 3. E hoje a gente está trazendo um convidado que é referência em sua área. Estou aqui comigo junto, Sérgio Zerbinato, que vai falar um pouquinho dele para a gente e chama ele para a conversa. Olá, pessoal. Para mim é um prazer estar aqui com ele, que tem uma vasta experiência no ramo aí da psicologia, uma referência em psicologia. Tem 12 anos já de experiência na psicologia clínica e empresarial. Jader Rosa, seja bem-vindo. Muito obrigado, Zerbinato, mais uma vez pelo convite. Obrigado, Kelvin, também pela recepção. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, Jader, é uma honra te receber aqui no nosso podcast. A gente fica muito honrado, né, Zerbinato, quando ele aceitou o convite. Antes de começar as perguntas, eu já queria fazer uma pergunta mais assim de quebra-gelo, né? Quem é o Jader Rosa fora da psicologia, fora do ambiente profissional? Fala pra gente. Fora da psicologia, né, fora do ambiente de trabalho, né, o ambiente profissional, o Jader é um palmeirense, churrasqueiro, eu amo churrasco. Coisa Acho que boa. é típico brasileiro, né? Parece que é uma das comidas mais brasileiras, né? Eu vejo o Brasil no churrasco. Amo churrasco, amo estar com a minha família, sou cristão, né? E é isso. Fora o profissional é isso. Ó, Jader, e assim, se não fosse a psicologia, o que você teria escolhido na sua vida? Olha, eu sempre fui apaixonado por pessoas, né? Então, desde a minha infância, né, e adolescência, sempre gostei de desenvolvimento humano, né? Então, fui militar uma época da vida, Interessante, hein? por volta dos meus 18, 19 anos, né? E nisso eu já fazia psicologia, né? Então, eu acho que se eu não fosse psicólogo, eu seria um bombeiro, né? Eu acredito que dá para ajudar muitas vidas aí sendo um bombeiro. Ô, Jader, fala pra gente, falando assim, né, em construção de carreira, lá no início da sua carreira, como que surgiu esse interesse, na psicologia? Qual foi o momento de start, assim, na sua vida que você falou, eu quero cursar psicologia, eu quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com pessoas, ajudando pessoas? Qual foi o momento desse start? Certo. Eu vou começar me apresentando e já respondo também sua pergunta, né, Kevin? Então, eu tenho 34 anos, sou casado com a Letícia, né, que é minha esposa. Tenho dois filhos, que é a Ana e o Davi, né, um casal que eu sou apaixonado. E a psicologia, ela surgiu justamente do propósito de ajudar e desenvolver pessoas. Eu sempre gostei, não tive acesso na minha infância, na minha adolescência, pouco se falava talvez sobre psicologia há 15 ou 20 anos atrás, mas era algo que eu falei, um dia eu quero ajudar pessoas, mas como que eu vou fazer isso? Aí, na adolescência, quando eu descobri a psicologia, eu conheci um psicólogo, né, ele deu uma palestra falando justamente sobre o cuidado com pessoas, eu falei, é isso que eu quero ser. Ele é uma referência, inclusive, na área estudantil aqui em Ribeirão, chama Guilherme Davoli, né, e eu escutei ele uma vez, eu falei, eu vou ser psicólogo. Daí eu tinha 14 anos, né, então são 20 anos atrás. Comecei a estudar, pesquisar e, graças a Deus, deu tudo certo. Caraca, que legal. E Jader, quais foram os principais desafios do começo da carreira, assim, quando você escolheu, comecei, me formei e tal, quais foram os desafios lá 12 anos atrás? Pouco se falava no assunto, né? Pouco se falava sobre psicologia, saúde mental, saúde emocional, doença emocional não estava em alta como é hoje, como a gente tem acesso a tanta informação. Então não tinha Google, não tinha Instagram, não tinha Facebook, então era literatura e talvez algumas figuras da área da medicina, né, que conhecia a psicologia. Também não precisei na minha infância, né? Então, mas os desafios, Sérgio, além da formação, é uma formação de 5 anos, né, em período quase que integral. Eu acredito que era buscar informações relacionadas, né? Primeiro, foi um grande desafio, né? Quebrar diversos paradigmas também, né? Porque geralmente você ia fazer psicologia, muita gente da minha família perguntou, mas você vai cuidar de louco? Eu falei, opa, não é isso. Né? Você vai cuidar de louco. Eu comecei a fazer um estágio, por exemplo, no meu primeiro ano na Santa Teresa, né? Então as minhas tias confirmaram. Eu falei que você ia cuidar de louco? Eu falei, não é só isso, né? Parte disso
né? Mas a psicologia é algo muito desenvolvido, né? E a gente vê a importância dela hoje na sociedade, né? E crescendo cada vez mais. Então, o grande desafio é lidar com essa questão, né? De que você vai cuidar de louco, não é só isso. Ô, Jader, fala assim pra gente, voltando um pouquinho lá atrás, né? Você falou de começo. Teve algum momento assim decisivo na sua carreira que marcou assim sua trajetória lá no começo? Você falou, pô, a partir desse momento que tá começando a mudar a minha vida, que eu tô começando a ver alguma referência ali pra mim. Teve algum momento assim decisivo? Teve. Eu entrei na polícia com 19 anos de idade. E quando eu entrei na polícia, o interesse era ajudar as pessoas, né? Fiquei por 1 ano e meio. Quando eu saí, eu vi uma porta aberta e eu falei, eu preciso chegar ao setor de desenvolvimento, né? De uma empresa que tinha ali uma média de 200 colaboradores. E a minha porta de entrada, Kelvin, foi pela área de treinamento, né? E quando eu iniciei dando treinamento, iniciei dando palestra para média de 50, 200, 300, a empresa só foi crescendo. Dali eu vi algumas pessoas crescerem. Quando eu falo de desenvolvimento humano, né, psicologia empresarial, tem várias partes, né? Disso você pode fazer análise de comportamento, desenvolvimento, próprio treinamento, recrutamento e seleção. Então, um exemplo que eu dou para você. Logo no meu início, eu tinha uma média ali de 20 anos e eu contratei um açougueiro, né? Com a ajuda da análise de comportamento, eu olhei no olho dele e falei, mas por que você quer entrar aqui na empresa? Porque eu sonho. Eu sonho um dia ser advogado, eu sonho um dia ser gestor, eu sonho um dia, né? E olhando assim no olho dele. Mas como que eu vou levar talvez para um gestor? Mesmo que eu sou um estudante de psicologia, eu estou falando, esse cara aqui é bom, contrata ele. Né? Levar para um gestor o cara que é um açougueiro, o cara que quer trabalhar com negócios, né? Falei, mas eu vou levar. Eu vou começar a comprar essa briga, as pessoas precisam confiar em mim, precisam confiar na minha palavra. E quando precisar, eu vou estar ali para desenvolver ele. Foi um período de 6 anos. Um para ele entrar, ganhar dinheiro, depois ele entrou na formação, conseguiu, mas em 6 anos ele virou um diretor jurídico geral. Abaixo dele tinha uma média de 800 pessoas. E eu falei, esse é o poder do desenvolvimento de talentos. Esse é o poder da psicologia dentro de uma empresa. Né? E hoje, de fato, ele continua, né, sendo diretor lá da mesma empresa, né, há 12 anos. Né? Então, foi aí que eu falei, esse é o diferencial, né? Por isso que eu escolhi a psicologia e vou continuar escolhendo, né, todos os dias, porque é uma escolha contínua. Cara, assim, ó, é impactante ouvir uma fala dessa, porque já vem de encontro, assim, uma dúvida, né, da minha pergunta, da minha próxima pergunta, que é o que te faz permanecer até hoje na psicologia, né? Você começou lá uma década atrás, 12 anos, mais de uma década, e o que te faz permanecer até hoje na psicologia? Uhum. É justamente o desafio, né, porque são gerações diferentes. Primeiro você tem que lidar com questões geracionais. Né? O mesmo passo que eu tenho que entender, compreender e desenvolver uma pessoa de 50 anos é uma diferença, né? Não é o mesmo desenvolvimento para uma pessoa de 20. Então é um desafio. Né? Não é uma atividade monótona. Né? Outra questão que me impulsiona muito, a psicologia ela se tornou muito acessível, sabe quando? Para mim, né, da época que eu estudei, ao qual me formei, um dos momentos mais acessíveis e marcantes que houve da psicologia foi durante a pandemia, a partir de 2019, 2020. Primeiro que a psicologia era algo pensado só na clínica, né? Então, a psicologia só se fazia na clínica, algo ali bem nível de psicanalista, né? Alguma coisinha de Freud em cima da mesa, então não dava para fazer isso na Era só com pandemia. horário marcado, né? Hora marcada, pouco se entrava nas empresas. A partir disso, começou a ter adoecimento emocional nas empresas. A psicologia entrou em ação novamente. Depois disso, também nós começamos com os atendimentos online em larga escala. Né? Então, hoje eu atendo uma pessoa da Califórnia, hoje pintou no meu celular uma pessoa de Málaga, na Espanha, também buscando atendimento. Então, a psicologia ela atravessou fronteiras, né? São brasileiros que estão lá, mas ela atravessou fronteiras, ela ficou muito mais acessível, podendo fazer de forma online. Né? Então, acho que isso me impulsiona diariamente, esse avanço e a necessidade da saúde mental. A pergunta que eu ia fazer agora era justamente isso que você está falando. E só pegando um gancho, você falou de pandemia, né? Eu ia te perguntar o que você teve de aprendizado, o maior aprendizado ali na sua carreira.
Acredito que uma parte disso foi durante a pandemia, né, Jair? Foi porque nós precisamos estar prontos para o inesperado, né? A pandemia foi um momento totalmente inesperado. Estava até conversando com uma pessoa hoje e ele falou: um dia você está livre, no outro dia você estava preso, né? Um cárcere privado. E justamente foi o que aconteceu. E nessa situação, né, entre aspas, aí de cárcere privado, como que as pessoas se viram? Preso emocionalmente. Preso emocionalmente. Talvez o termo burnout, ou doença emocional, ou saúde emocional, eu acho que ele começou a ganhar muita ênfase neste momento. Né? Neste momento que foi um momento crítico, né? Da sociedade como um todo, né? Porque foi mundial, né? Algo jamais previsto nos livros de psicologia. E por isso, Sérgio, você respondeu uma questão, por isso que me motiva tanto, porque é algo novo. Inclusive, é algo que você sempre precisa estar se atualizando e atento a tudo que acontece em minha sociedade, né? Jade, uma curiosidade que eu tenho aqui sobre um pensamento seu e é algo que eu queria ouvir também de muitos outros psicólogos, assim, referente a, você acabou de falar, assim, a evolução, o desenvolvimento que está tendo a psicologia, e agora chega o chat GPT e eu vi uma matéria recente que as pessoas estão usando pra caramba o chat GPT como se fosse um amigo, um psicólogo. Isso contribui ou atrapalha no prosseguimento? A tecnologia contribui, né? Para mim, a tecnologia contribui muito. Eu sou muito a favor da tecnologia, né? Tanto que eu acabei de falar, né? Tendo hoje pacientes a nível internacional é graças à tecnologia. Mas ela não substitui o contato humano, né? Ela não substitui. Então, o psicólogo fala: as pessoas agora estão voltadas para o chat GPT. De fato, eu vi também, né? Vi algumas matérias, olhei, pensei, mas não substitui, né? O contato humano, né? O olhar humano, a sensibilidade, porque o chat GPT ele só está reagindo àquilo que ele tem de informações e dentro de um histórico e contexto que ele tem de conhecimento sobre você. Por mais que ele seja uma enciclopédia, que ele tem ali diversas informações, talvez do Meta, do Google, que seja, mas ele é limitado no sentido humano. Continua sendo uma máquina cheia lá de memória, enfim, não sei os termos técnicos, mas eu ainda acho que o contato humano faz muita diferença. O ChatGPT, ele não consegue te dar um problema sobre relacionamento porque ele nunca teve um relacionamento. Talvez ele vai te dar umas questões voltadas ali de relacionamento com base em dados mundiais, com base na novela, com base no que está acontecendo do momento, né? Mas ele não viveu, né? Ele não cuidou de uma criança, ele não teve um relacionamento, ele nunca brigou com a esposa, né? Então, psicologia é muito da experiência também, né? Às vezes eu estou orientando alguém e eu lembro de alguma experiência de vida que eu tive, eu consigo colocar ali em questão, talvez, de um atendimento e pensar junto com o paciente, né? Bom, e agora vamos trazer um tema aqui, né, que a gente anotou, que gostaria de discutir com você. Eu até mesmo estou curioso para saber sobre psicologia clínica e psicologia organizacional. Quais são as diferenças entre elas? Fala para quem está nos assistindo, você que tem uma bagagem incrível aí. Sim. Psicologia clínica, eu lido com, não a cura, né? Mas a busca, né, nesse processo de saúde emocional junto com o paciente. A psicologia organizacional, né, a psicologia empresarial, ela tem duas frentes principais, que é o cuidar com a saúde emocional versus a produtividade. Pessoas que não estão bem emocionalmente não são produtivas. Então é esse cuidado que as empresas precisam Acho que é ter. um dos maiores problemas das empresas hoje em dia. É um dos maiores problemas. A gente tem diversos afastamentos, né? E aí o empresário ele chega para mim e fala, Kelvin, mas até 2 dias atrás a menina estava produzindo. Não sei o que deu agora, parou de produzir, está de cara fechada, que não sei o que tem. Então, há muitas coisas acontecendo. Né? Há muitas coisas acontecendo e a psicologia ela pode ajudar nesse sentido. Então, há um contexto clínico, né, em que a pessoa ela tem ciência e aí a gente trata no cuidado com a saúde emocional. E há no contexto organizacional das empresas, que é cuidando da saúde emocional, mas também enaltecendo essa pessoa para desenvolvimento, para gestão de talento, para sucessão, para promoção, para contratação, né, mas para que ela seja produtiva, né, em consequência. Então, é um ponto positivo para o colaborador e também para as empresas. Do ponto de vista da empresa e do ocupacional, assim, quais são hoje as maiores demandas psicológicas que tem no ambiente aí corporativo?
Olha, a primeira delas não necessariamente precisa ser psicológica, mas é importante, é recrutamento e seleção. Os empresários, eles estão reclamando muito de mão de obra, né? Muito de mão de obra. Então, a psicologia entra na questão de mensuração de dados, na aplicação de testes, na análise desses testes, né, na orientação de carreira. Hoje, um jovem, quando ele tem uma orientação de carreira nos seus 16, 15, 16, 17 anos, já é um fator diferencial. Né, que ele vai ter um teste, ele é aplicado um teste, ele tem os aspectos comportamentais dele, as possíveis áreas que ele pode atuar, ele entra bem orientado no mercado. Então já é um aspecto psicológico. Mas dentro das organizações, recrutamento, seleção, desenvolvimento dos talentos, acho que são os principais. E agora, nós temos a NR1, a gente vai falar um pouco mais disso nesse momento, mas é o cuidado com o ambiente, né, para que não haja risco psicossocial, que é um assunto que está muito evidente na psicologia organizacional nesse momento. Cara, um assunto assim também que sempre gera discussões em qualquer roda que eu tô. Aí você falou agora a respeito dos jovens e tal, e você tinha falado também a questão geracional, né? E aí muita gente fala que essa juventude, essa geração de hoje, assim, cara, não tá servindo para trabalhar, vamos dizer assim, né? E como que a psicologia organizacional enxerga essa questão da mudança geracional, a forma que hoje os jovens de hoje enxergam o trabalho, 8 horas de trabalho, CLT, cumprir regras e tal, como que, do ponto de vista aí organizacional, psicológico das empresas, está sendo trabalhado isso, assim? É uma geração cheia de informação, né? Primeiro fato, né? Então, na nossa faixa de idade aqui, a gente não nasceu na época do Google, a gente não nasceu numa época em que a gente consegue abrir um TikTok ali, tem informação médica. Então, hoje é até um termo que a gente chama de obesidade emocional. Né? Obesidade emocional, por quê? Tem muita informação, Sérgio, muita informação. Hoje o cara, ele abre, por exemplo, um Instagram, tem um médico falando para ele, olha, essa maçã aqui faz mal, aí cuidar com ela que ela pode te engordar, ela pode te matar. O outro médico vai falar, a maçã faz bem para você. Assim, eles têm informação que eles quiserem, mas eles podem manipular essas informações. Então os jovens de hoje, eles já entram no mercado de trabalho com um pensamento de empreender. E é importante você ter uma habilidade, né, que é uma skill, você ter a habilidade de empreender dentro de uma empresa, é muito importante. Por quê? Você vai ter um raciocínio lógico, um raciocínio rápido, você vai ajudar o seu gestor ou a sua equipe com alguma ideia, criatividade, então, mas eles se sentem donos, eles não querem receber ordens, né? Eles não querem respeitar os horários, eles muitas vezes não ouvem, né, aquilo que foi passado, então, acredito que para ter sucesso, as empresas precisam adequar a cultura a esses jovens. E aí que entra desenvolvimento com gestores, desenvolvimento com a diretoria, desenvolvimento com os times, né? Há um certo, há um errado, né? A empresa tem que se moldar para o jovem? Não, o jovem tem que se moldar para a empresa? Não, mas tem que haver um consenso, né? Um meio termo aí para os dois. E aí é mudança de cultura, né? Porque a empresa, ela muda de cultura conforme vai entrando gerações diferentes. Né? A Ford, quando começou e tinha toda aquela questão, foi uma revolução, né, na área industrial, foi muito bom na época na parte do sentido tecnológico, mas ela não mantém a mesma atuação até hoje. Ela teve que se readequar conforme foi chegando tecnologia nova, foi chegando gerações novas, então tem que ter mudança de cultura. E o psicólogo organizacional entra, que é muito importante também nessa parte. E é isso justamente que eu ia te perguntar, até falar para você deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, para as empresas também, sobre a importância da saúde ocupacional nas empresas. Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, né, aprofundasse um pouquinho melhor, para quem está nos assistindo, de fato, ela parar um pouco para pensar o que a empresa está fazendo ali, para adequar mais essa saúde ocupacional. Kelvin, eu já tive as duas experiências. Eu trabalhei num escritório de advocacia grande aqui, ele é próprio de Bebedouro, mas tem uma unidade grande aqui em Ribeirão Preto, né? Até por conta de mão de obra, né? Ribeirão Preto é uma cidade com mão de obra qualificada, né? As pessoas reclamam, mas tem muita gente boa, né? Muitos talentos aqui em Ribeirão. E é uma empresa que cuidava da saúde emocional dos colaboradores, antes de ser obrigatório. Eu já trabalhei em empresas também que, né? O cara, põe esse cara para trabalhar e é só isso, ele precisa trabalhar, né? Das duas formas. Obrigatoriamente hoje as empresas precisam fazer,
ou no mínimo fingir que estão cuidando dos seus colaboradores de forma emocional. No ano de 2025, houve uma média de 546 mil afastamentos por saúde mental, né? O maior deles relacionado aí à ansiedade e depressão, né? 68% de aumento relacionado ao ano de 2024, que já tinha sido muito alto, e eles iam implantar uma nova regra, não implantaram, esperaram, mas houve um aumento de quase 70%. Então, nos últimos 3 anos, 2023, 2024 e 2025, absurdamente têm crescido os atestados relacionados à saúde emocional. Então, a partir de maio deste ano, toda empresa vai ser obrigada a ter um laudo relacionado à NR1. Então, a NR1 veio para quê? É uma norma regulamentadora, e nessa norma ela compete que toda empresa vai ter que mensurar o ambiente de trabalho e levantar os riscos psicossociais. Todos eles são responsabilidade da empresa? Não necessariamente. Às vezes é um bullying, às vezes é um assédio moral, às vezes o colega do lado está promovendo, né, um risco de saúde emocional. Às vezes nem é a empresa, mas ela vai ter que mensurar muito mais que isso. Ela vai, dependendo dos resultados do laudo, ela vai ter que ter programas e estratégias voltadas à resolução do que foi entregue. E aí eu vejo como é um avanço? É. Então os empresários serão obrigados a fazer isso. Muitos estão reclamando, né? Mais essa bobeira, né? Mais essa frescura, mais essa agora. Alguns estão falando, não, de fato, agora a gente vai poder olhar para essa questão. Ainda que obrigado, mas eu pretendo cuidar, né, emocionalmente também do meu colaborador. A gente passa mais tempo no trabalho do que em casa, né? Então o risco com saúde emocional precisa ser levado a sério. Ser cuidado, né? E como vai ser isso na prática, exatamente? Cada empresa vai precisar de contratar um psicólogo CLT, você contrata uma empresa que vai só fazer um laudo, esse laudo, a validade é semestral, é anual? Como funciona exatamente na prática, assim? Tenho conversado com muita gente, né? E eu tenho me especializado nessa área, inclusive, Sérgio, por quê? As empresas não precisam contratar. Então é um terceiro, né, um prestador de serviços, ele não precisa ser psicólogo também. Ponto bom. Porque às vezes você tem um agente de mudança lá que entende do assunto, você coloca a formação nele e ele pode estudar e se preparar para isso. Eu acho isso importante. Se a empresa um dia buscar uma consultoria comigo, eu falo, não, vamos preparar esse colaborador aqui que ele tem condições de te ajudar nesse sentido. Mas é um profissional. A normativa não prevê a formação desse profissional, mas ele tem que entender de risco psicossocial. E risco psicossocial entra em algumas áreas frágeis. Estou falando de questões de assédio moral, assédio sexual, questões relacionadas à ansiedade, à depressão, ao esgotamento emocional. Então não é qualquer pessoa que vai entender esses assuntos, né? E essa pessoa, então, ela tem que mensurar os riscos através de quê? Através de um questionário. Hoje eu desenvolvi um aplicativo próprio, então já tenho pronto esse aplicativo, vou colocar para rodar agora no mês de março em teste com duas empresas. As respostas desses aplicativos eu preciso mensurar, colocar em tabela e então montar um laudo para a empresa. Ela está resguardada, de que ela está cuidando do ambiente para que esse colaborador não adoeça emocionalmente. Mais do que isso, ela depois precisa ter programas, porque se tiver uma fiscalização, uma autuação, mas ele falou aqui que ele está sofrendo risco de assédio moral por conta do gestor. Quais ações vocês têm tomado? Ah, não, conversei com ele, apliquei um feedback no dia tal. Ah, não, nós tivemos uma palestra relacionada à saúde emocional e assédio no trabalho. Ó, a menina aqui está falando que sofreu bullying. O que aconteceu? Ó, tem um cartaz ali, ó, diga não ao bullying. Então, o pós é o mais importante, os programas e as ações em cima do laudo. Jader, você acha que as empresas estão preparadas para receber esse suporte, essa psicologia? Como que você enxerga isso? Não. Relacionado à NR1, relacionado ao cuidado, né, com o ambiente psicossocial, as empresas não estão preparadas, né? Eu acho que, culturalmente, né, as empresas pensam muito, logicamente, em produtividade, né, em um cuidado com a gestão de tempo, gestão de pessoas, mas o cuidado com a saúde emocional do colaborador, as empresas não estão preparadas. Mas serão forçadas neste momento a se preparar, né, e ter programas específicos e contínuos, né, para que as pessoas não adoeçam emocionalmente, como tem sido nos últimos anos. Sérgio tinha perguntado em relação à periodicidade. Tá? Esse laudo ele tem uma validade de 24 meses. Então, a partir de abril, maio, as empresas vão estar recebendo esse primeiro laudo. Ele tem uma duração de 24 meses. Né? As empresas podem ser autuadas, né, caso ela não tenha o laudo.
mas algo que os fiscais vão verificar também é se está sendo realizado programas relacionados ao conteúdo do laudo, né? E aí não tem validade. Ô Jader, e hoje você é a referência desse assunto, pelo menos aqui em Ribeirão Preto, a gente não sabe em outros estados como está o avanço, né? Pelo menos eu não sei, você deve ter uma noção um pouco melhor, mas hoje você é uma referência aqui nesse assunto da NR1, né? E o que você, na prática, o que é o serviço que você oferece mesmo? Assim, você está oferecendo uma mentoria para as pessoas que estão dentro da empresa e essa empresa poder estabelecer que uma pessoa dentro da empresa mesmo, um colaborador, vai estar responsável por cuidar desse ambiente. Você vai estar ali laudar e cuidar desse ambiente, desse programa, e aí vai ter pessoas da sua equipe para cuidar. Ou esse aplicativo vai fazer esse cuidado? Como que você... o que é o serviço exatamente hoje que você faz e presta essa assessoria? Certo. Hoje a minha consultoria ela é especialista, né? Uma das especialidades é gestão de pessoas no geral. Mas a NR1 entra como um serviço que é uma grande necessidade neste momento. Eu me considero um especialista no assunto e uma referência em Ribeirão Preto. Eu me deparei quando eu comecei a buscar mais informações a entender, depois de ter lido várias vezes a NR1, mas vi que ninguém estava ciente do assunto. Eu falei, opa, tem oportunidade aqui. Porque as empresas de saúde ocupacional não estavam sabendo muito sobre o assunto. Estavam no escuro, né? Muitas contabilidades que talvez trabalhem com o envio desse documento ao governo também, que ele vai ser linkado ao PGR, também não estavam muito cientes do assunto. Então eu me aprofundei, tenho feito contato com diversas empresas de saúde ocupacional e até mesmo algumas contabilidades, justamente me apresentando como uma referência no assunto. Hoje meu trabalho é de orientar a empresa acerca da NR1, ofereço inclusive uma consultoria grátis, porque na consultoria eu ofereço diagnóstico. Fala que sua empresa vai precisar isso e aquilo. Você pode contar com o meu trabalho, ou você deve no mínimo levantar um profissional aí da sua empresa para que ele seja desenvolvido e seja alguém que aplique, né, os testes e tenha conhecimento acerca dos riscos psicossociais. Então hoje eu presto trabalho de consultoria no seguinte aspecto: eu posso fazer o laudo e desenvolver os programas personalizados para cada empresa, ou eu posso desenvolver um colaborador que atenda e já está na empresa, né? E a empresa está respaldada acerca dessa nova lei. Acho que toda empresa, né, deveria aderir, né? Cara, e é isso que é a minha dúvida. No meu ponto de vista, pelo menos que eu tenho ouvido e tal, me parece que não tem nenhuma empresa que tá ligada nisso, assim, que tá, tipo, nossa, eu preciso fazer esse laudo, eu preciso ter. E aí daqui a pouco, não sei se teve uma comunicação do governo, como foi, mas, ou se o governo, a agência que regula isso, que deve ter alguma agência do governo que regula isso, falou pros contadores e, ó, a partir de agora, do mês que vem, ou do ano que vem, vocês precisam, as empresas aí que vocês atendem precisam dar esse laudo e tal. Como que foi essa comunicação do governo? E assim, as empresas estão ligadas nisso ou estão desligadas? Como tá? Porque pelo menos a gente não recebeu essa informação. O aviso para as empresas está desde 2025, né? Mas eu acredito que algumas delas não estão acreditando que possa haver uma fiscalização, ou então possa haver alguma autuação relacionada. Eu tenho informações que algumas empresas já foram, inclusive, notificadas pelo Ministério do Trabalho. Foram notificadas porque, neste momento, não pode ter nenhum tipo de multa, nenhum tipo de autuação. Então, eu sei porque um profissional de segurança do trabalho me procurou, né, nas últimas 2 semanas, 2 profissionais, inclusive. Procurou e falou, cara, a gente foi notificado aqui. Nós fomos notificados em caráter ainda informativo, mas falou que a gente precisa tomar essa e essa ação, ter esse programa, porque senão a gente vai ser multado. Empresa grande aqui da região. Então, nesse momento as empresas estão na inércia, tá? Deixa eu falar que março, algumas empresas já começaram a ouvir sobre o assunto, estão me procurando, tive algumas pesquisas no Google. Eu tenho empresas que estão um pouco ansiosas, né? E falou, Jader, quando você vai vir? Quando você vai começar a dar palestra? E, né, que são 2 empresas que eu atendo, né? Eu vou inclusive fazer os testes porque as meninas do RH estão desesperadas. Falando, não, vai... não, pode ficar tranquilo que está tudo sob controle. Então, são 2 empresas que eu vou realizar testes, né, no próximo mês de março. Eles estão desesperados, só que, no geral, as empresas ainda não entenderam. Né? Eu até joguei num grupo esses dias, tem uma média ali de 150 empresários, joguei essa informação, e um advogado falou, pessoal, atenção que as multas serão altíssimas. Né? As multas serão altíssimas. E aí 2 empresários me procuraram, né?
mas eu acredito que em março, abril, nos últimos meses, 25 de maio, porque é para estar com o laudo dia 26, 25 de maio, vai ter muita empresa procurando. E como vai funcionar essa questão? Você falou que nesse momento não tem multa, só a notificação. Só notificação. Elas vão ser graduais? Um exemplo, a multa vai ser uma notificação e aí depois uma autuação, e aí depois uma multa, ou já vai vir a multa direto, ou tem uma quantidade de empresas com um número de colaboradores que a multa é X e para menos colaboradores é menor? Como que está essa dinâmica? A NR1 já existe, né? A questão é o cuidado com o ambiente, né, psicossocial, resguardando o colaborador até por conta de saúde emocional. Eu acredito que neste ano, em específico, caso não seja casos graves, será muito informativo, né, em caráter informativo, em caráter de notificação, para talvez daqui a uns 6 meses, vamos contar 6 meses a partir de quando a norma vai vigorar, que é 26 de maio, então acredito que no final do ano a gente vai ouvir falar muito de algumas multas e autuações do Ministério do Trabalho. Jader, e aprofundando sobre saúde mental, né, na atualidade, eu queria saber a sua opinião, por que está aumentando esses casos de depressão, de ansiedade? Por que você acha que está aumentando esses casos? Olha, um pouco são as redes sociais. Eu não sei se vocês já viram alguns vídeos no TikTok, no Instagram, no Facebook, ou então shorts do YouTube, né, e que a pessoa aparece ali com um vídeo do Rock Balboa, né, socando lá, e eu sou vencedor, eu posso, eu consigo, eu tô aqui, eu sou forte, mas muitas vezes por dentro as pessoas estão quebradas, né? Então acho que uma é a questão de comparação. As mulheres sofrem muito com comparação, né? Então olho, por exemplo, a mulher que está em alta hoje, poxa, a mulher é bonita, ela acordou com a maquiagem bonita, ela acordou com o cabelo bonito, além de ela acordar com tudo bonito, ela está numa ilha bonita lá no Bahamas. Gente, eu estou aqui trabalhando de cabelo feio, minha unha está mal feita. Então toda vez que a gente olha alguém e começa a se comparar, a gente se sente inferior. Então acredito que muitas mulheres sofrem por essa questão. A gente vê um esgotamento também das famílias, Kelvin, no sentido emocional, né? Toda correria, né? Se tem uma coisa e olha só que interessante, né? Porque por mais tecnologia que nós temos, né? Talvez os nossos avós não tinham carro para cruzar a cidade em 30 minutos. Eles tinham bicicleta, ou eles iam a pé, ou então era a cavalo, mas eles não tinham tanta pressa, tanta ansiedade quanto nós temos hoje. Tá? Então, hoje nós somos uma geração extremamente imediatista, consumista, e o consumista que eu falo é financeiro, de redes sociais, de informação, tudo isso vai gerando ansiedade. Tudo isso vai gerando ansiedade, né? E, então acredito que, infelizmente, né? E isso entra na onde, Kelvin? Aonde isso afeta? No relacionamento. Então você vê marido, mulher, às vezes você está discutindo por questões que, quando você para pensar, você nem lembra como começou. Você vê marido e mulher, muitas discussões, né, os casais se separando, né, as pessoas não indo bem, não se encontrando no trabalho, não crescendo profissionalmente, né, muitos homens ainda perdidos, sem direção, sem saber o que fazer. Né, então a gente precisa parar e realinhar algumas coisas. Né, a terapia é importante para esse aspecto. E você falou, impacta muito, né, também nos relacionamentos conjugais, porque você vê a pessoa com um marido, às vezes, bem mais sucedido, pelo menos é o que mostram as redes sociais. Você vê um cara com uma mulher melhor, mais sucedida, mais bem sucedida, ou mais bonita, ou um perfil diferente, né? E aí você cria essa comparação. Poxa, poderia estar lá, poderia ser assim, poderia, né? E aí você compara com a sua realidade. São comparações totalmente distorcidas, né, Sérgio? Porque minha esposa mesma acompanhava um casal lá que eu tinha como referência, falava, nossa, mano, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Inclusive, uma era sexóloga, né? Ela se divorciou, né? E aí, esses dias, um psicólogo, ele até comentou um post, falou, porque a maioria das influenciadoras que fala sobre feminismo, se fala sobre romance, se fala sobre postura no relacionamento, estão solteiras. Você olha, várias influenciadoras que falam sobre relacionamento, que falam sobre casamento, que falam sobre o homem ideal, estão solteiras, estão sozinhas, né? Então é muita fachada. E aí a gente pega algumas comparações, são desleais, né, com o nosso dia a dia, com a correria, né, mas a gente deve evitar a comparação, né, a gente deve.
E assim, falando de terapia preventiva, qual que é o impacto que você vê sobre essa terapia? O que você enxerga sobre isso? Olha, algumas pessoas buscam terapia preventiva nos seguintes assuntos: autoconhecimento, autodesenvolvimento, carreira. Que nem eu atendo, talvez ela até veja o podcast, ele vai saber quem é. Mas eu atendo um jovem de 18 anos. Né? Quem dera na minha juventude eu iniciar a terapia. Atendo um jovem de 18 anos, ele é de outro estado, lá do Nordeste, menino fantástico. Né? Eu perguntei, mas por que você quer terapia? Ele falou, não, porque eu preciso me conhecer. Eu preciso me conhecer emocionalmente, porque isso afeta no meu físico, afeta no meu relacionamento, afeta com a minha família. Eu falei, brilhante. Quando eu comecei a conversar com ele falava muito sobre concurso, falava muito sobre carreira, tinha muitas dúvidas, tinha algumas desavenças com a namorada, algo que talvez eu já tenha passado há 20 anos atrás, hoje eu consigo colocar ali, compartilhar esse conhecimento. Mas foram 7 meses de terapia, Kelvin. 7 meses de terapia, Zerminato. Eu até, inclusive, falei para ele na semana passada, falei, eu vejo muito desenvolvimento, eu vejo muita melhoria, vejo que você está trilhando um caminho muito bom. Se você falar para mim que não precisa de mais terapia, que você está tranquilo neste momento, tá ótimo, eu te entendo. Tá? E não estou te dando alta, mas eu estou falando que cumprimos boa parte da missão que eu sei que Avançou você, né, tinha me colocado nos primeiros encontros. Mas ele falou, eu quero. No mínimo a cada 15 dias, mas eu quero que a gente se fale. Né? Eu preciso compartilhar com você. Mas enfim, ele começou com umas ideias, queria fazer concurso. Resumidamente, esse jovem ele está namorando, ele vai se casar, ele aliançou com a namorada, resolveu as questões que ele tinha de família, né? Conversou com o avô, conversou com a avó. Em junho, ele vai se mudar com a namorada, noivado, que ele vai começar a medicina. Que Então, maravilha. ele vai começar a medicina e ele já está, até então, estruturado como que ele vai avançar na medicina depois, a área que ele vai seguir. Então, foram coisas que a gente foi desenhando juntos nos momentos de terapia. Eram preciosos, né? Dava um dia antes, você fala, ó, já estou esperando, amanhã vai ser bom, mas em junho ele está lá começando medicina, Que né? legal, Inclusive, falou, eu não vou parar, a gente vai continuar se falando. Falei, que que bom. legal, que ótimo. Ô, Jader, e assim, isso, não sei você, mas eu enxergo isso assim, dessa forma. O problema ele começa às vezes no relacionamento do dia a dia, mas quando você vai mais a fundo, você vê que o problema ele é familiar, né? Ele é muito mais a fundo, com traumas de infância, com o ciclo familiar ali, né? E tal. Como que você enxerga essa parte também? Eu adoro, né? Porque a primeira sessão, né? Que é quando a gente faz a anamnese, para mim é a base da terapia. Algumas abordagens não têm necessidade, tá? É uma terapia centrada na pessoa e pega as informações ali do dia, mas eu acredito muito na história, né? Acredito muito na história de cada pessoa. Então a primeira sessão, talvez algumas pessoas, 2, 3 sessões, é tão somente para apresentação da infância até os dias atuais. E você vê que muitos comportamentos se refletem por conta de questões relacionadas à infância, né? De questões relacionadas à infância, questões relacionadas ao abandono, né? Um abandono da mãe, o abandono de um pai, ou alguma questão relacionada ao irmão, questões relacionadas ao sofrimento. A gente vai ter muitos daqui no tema relacionado à questão de bullying, relacionado a alguma questão até de preconceito, né? Ainda mais muitas questões na infância se revelam na vida adulta, né? E aí a gente precisa... São traumas, né? Traumas que são gerados, que a gente chama, né, da psicologia, que precisam ser tratados. Cara, e assim, eu acredito, Zerbinato, também que eu acho que tem um certo preconceito a buscar ajuda do psicólogo, né? Eu acho que hoje em dia, no Brasil, tem uma grande leva de pessoas jovens, que tem um pouquinho de preconceito em buscar ajuda. Cara, eu tenho na família gente que já precisa e que acha que tem esse preconceito, que acha que, não vou buscar psicólogo, que eu não tô Às doido, vezes algum sabe? parente vai pensar algo diferente, E né? não é pai, mãe, vô, nada assim de geração antiga, entendeu? Gente nova. É gente nova, cara. Então, primeiro eu achava que tinha um preconceito também. Hoje eu acredito que as pessoas têm acesso à informação e sabem que é um psicólogo. Mas eu ia utilizar um termo aqui, talvez ele não soe também, né? Mas o maior doido é aquele que foge da realidade. Né? Aquele que foge da realidade.
Porque a pessoa que é sensata, ela fala, cara, eu tô precisando de terapia, precisando de atendimento, conversar, esclarecer algumas ideias, compartilhar com alguém de confiança no local com sigilo, com ética. Então você fala, poxa, essa pessoa tá bem orientada, né? Ela sabe o que ela tá falando. E quando ela coloca você, ela vem sem desespero. Agora o cara que fala, não preciso de terapia, esse negócio é pra louco. Cara, tem coisa aí, né? Será que é o que mais precisa? É o que mais precisa. Eu vejo que hoje nós temos tanta informação, Kelvin, tanta informação, Zerbinato, que talvez as coisas estão se confundindo, né? Então eu tô até para vou postar uma série, gravar alguns vídeos, né? Porque a psicoterapia é algo ali parecido com a terapia, né? A terapia tem um fundamento, né, na sua palavra que é muito forte, mas as pessoas estão confundindo qualquer coisa com terapia. Malhar é terapêutico. Olhar o céu é Eu já terapêutico. vi muita frase no Instagram. É. As pessoas publicam foto na academia e falam que é terapia. Terapia do dia. Tá o cara com uma brama em cima da mesa. Nada contra a cerveja, mas não é terapia. Né? E é algo que vai massagear seu ego, vai ser bom ali naquele momento, mas acho que a gente precisa levar mais a sério o termo terapia, o termo psicoterapia. É quando se coloca ali para falar do sentimento, para falar das emoções, para falar de algo que está dentro da alma, sabe? Que um profissional preparado vai te ajudar a conduzir as suas emoções. Né? E isso é terapêutico. Isso é terapêutico. Né? Um ambiente preparado para isso, um momento preparado para isso. Né? Não é na academia. Às vezes o cara postou, bora pra terapia. Né? Quando você vê, tem um vídeo de dois caras se socando com peso na mão, dois gigantes lá se pegando, né? Então não Chega na academia, não conversa com ninguém, não fala com ninguém, só posta, só né? posta. E por dentro tá daquele jeito, né, Bruno? Assim, ó, sim, existe um momento certo para a pessoa procurar terapia. Ai, nossa, cara, sei lá, após um relacionamento, uma briga, uma discussão, após o serviço, que foi mandado embora do serviço, existe um momento certo, sei lá, todo mundo precisa de terapia. Fala um pouco. Meus pacientes, alguns perguntam, mas qual que é o momento certo de procurar terapia? Eu falei, Acho que muita gente pergunta, né? todo dia que você acorda às 7 da manhã, 8 da manhã, procura seu terapeuta, né? Já agenda sua consulta, eu falo para alguns. Então, acho que o momento certo é todos os dias, né? Você ter pelo menos um acompanhamento que seja semanal, que seja quinzenal, até que seja mensal. E hoje quem não faz terapia é por opção, porque até questões relacionadas, tem terapia que cabe para o próprio bolso, para qualquer bolso. Né? Mas eu acho que, respondendo a sua pergunta, Zerminato, sendo um pouco mais profundo, o nosso corpo ele começa a falar. Tá? E alguns sintomas começam a ser mais graves. Hoje, a gente tem problemas de pessoas que enfrentam um cansaço sobrenatural. A pessoa dormiu 10 horas, ela acorda cansada. Procura terapia. Dor de cabeça excessiva, todos os dias. Procura terapia. A pessoa está isolada, está no quarto, não quer conversar com ninguém. Procura terapia. São alguns casos mais básicos relacionados à ansiedade, relacionados a estresse. Não estou colocando nem os vícios. Né? As pessoas que muitas vezes estão entregues aos vícios. Eu já atendi em algumas clínicas durante anos, né? Pessoas que eram viciadas em álcool, drogas, né? E hoje a gente tem jogos, tem muitas outras coisas, né? Tem jogos de azar, né? Jogos de apostas, pornografia, mas os vícios, procura terapia. A gente vê casos tão graves, né? Você vê, esses dias você vê até na nossa cidade, aqui em Ribeirão Preto, um casal de jovens, que eles estupraram, né? E chegaram a matar uma menina de 3 anos. Não mataram, né? Mas estupraram uma menina de 3 anos. E que eles mantinham relações, tinha vídeos, tinha gravações. Da onde isso começou? O início é o vício, é a pornografia. Onde que eles viram essa deturpação, né? De algo ali que é bom, né? O sexo é bom, de algo que é preparado ali para o casal. Né? Eles deturparam totalmente. Mas aonde isso começou? Da onde tiveram essa ideia? Né? Então, todo vício também esconde uma falta, né? E aí acaba em excesso e destrói as pessoas por dentro. Destrói. As pessoas estão enlouquecendo, né? Por conta de vícios e até mesmo por conta do sentimento, das emoções. O Jader, e ao longo assim, da sua carreira, do dia a dia também, tem algum mito que você escuta sobre a psicologia? Que você escuta as pessoas falarem, até mesmo na psicologia, ali durante o dia a dia? Que você prepara aí pra gente? Tem alguma coisa? O principal deles é que psicologia é para louco, né?
Então eu converso principalmente com os homens, né? Se torna até uma zoeira, porque por exemplo, eu tenho um amigo no grupo de network que todo empresário que ele vai lá, tira uma foto, né? Oh, beleza, né? Então todo lugar que ele tira uma foto e posta lá no grupo. Hoje eu vim visitar o fulano, hoje eu vim visitar o ciclano, né? E é um grupo de network, é muito importante para isso. Quando ele passa para terapia, ele não posta, por quê? Verdade. É uma vergonha, né? Ninguém quer postar. Hoje é Se dia, sente fraco, por exemplo. principalmente os Hoje é homens. dia de terapia. Hoje é dia de terapia. Hoje eu tô com meu psicólogo aqui, ó. É muito difícil. Né? Então, principalmente Você para vai os na homens. academia e tira foto. E marca o Nutri ainda. Marca o Nutri. Marca o Nutri. Você não marca o Orgulho do terapeuta. Nutri. Agora você sai com a sua mulher depois que você se reconciliou. Você fala orgulho do psicólogo. Você não marca. Então, principalmente para os homens, Kelvin, é engraçado, mas é um tabu. Psicologia é para louco. Ó, não tô louco não. O dia que eu tiver, eu vou lá. Né? Outra questão é que psicologia as pessoas acham que é um momento só para desabafo. Ó, tô precisando desabafar com você, viu? Vamos conversar? Então ele fala assim, a gente precisa marcar umas 2 horas que eu preciso desabafar muito. Né? E não é só para isso. Quero conhecer a tua história, quero conhecer as tuas dores, eu quero saber como foi os seus relacionamentos, que às vezes não tem só um. Né? E por quê? Ah, não, tô com esse relacionamento aqui, não tá dando certo. E outros caras vão falar, calma, cara, o que aconteceu com os outros que não deu certo? E porque senão a pessoa vai trocando de relacionamento, a pessoa vai trocando de carro igual ela troca de Trident, igual ela troca de chiclete. Né? E não é o certo, né? Rogério, e assim, você falou aí no desenvolvimento, né, da terapia, da psicologia, falando de futuro. O que você enxerga aí? Como que vai ser a psicologia no futuro? Né? Se tem mais avanços vindo por aí, ou se também a forma que a sociedade está sendo organizada, as novas gerações, se vem mais retrocesso, né, do que avanços. Eu só vejo avanço, só vejo avanço. Mesmo quando a gente colocou aqui em algum momento falando sobre a IA. Ah, a pessoa faz terapia com a IA. Ok, deixa ela fazer, às vezes é as condições que ela tem no momento, né? Mas pelo menos ela se despertou para cuidar da saúde emocional. Né? O profissional, quando ele está preparado, ele não se preocupa muito. Né? Eu não estou falando de mercado, não estou falando de dinheiro, oh, faço terapia que eu quero, né, ganhar dinheiro de todo mundo. Né? É o retorno, né? O retorno do quanto a gente se qualifica. Né? Meus últimos 10 anos foram estudando, né? De 14 aí de profissão. Né? Então, 5 anos de psicologia, 2 anos de gestão, 2 anos de diretoria, 1 ano de análise comportamental, quase os últimos 10 anos estudando. Né? Então, não tenho medo do avanço, a IA vai tomar o meu lugar. Não vai, não vai, não vai. E quando se trata da saúde mental ocupacional, né, de empresas? Eu só vejo avanços. Tá? Eu tenho 2 preocupações. Aliás, uma preocupação. Ponto negativo, né, é dos profissionais os profissionais precisam se valorizar. Os profissionais psicólogos, os profissionais precisam se valorizar. Que nem tem muitos profissionais de psicólogo, o cara estuda 5 anos, não é uma faculdade barata, os cursos, a formação não é uma formação econômica. E aí o cara oferece, não, ofereço 2 sessões de terapia grátis para você ver como é. E eu falo, não, cara, não se valoriza. Né, se valoriza. Esse cara, você não vai fidelizar ele porque você ofereceu 2 sessões grátis, você estudou 5 anos. Né, então esse é um ponto, né, principalmente da parte dos psicólogos. Mas eu vejo um avanço muito grande, Sérgio. Nunca se falou sobre saúde emocional como nos tempos modernos. Tá? Então você olha, eu que sou muito ativo ali nas redes sociais, eu olho as hashtags lá, hashtag psicologia, hashtag terapia, hashtag autoconhecimento, desenvolvimento, todas relacionadas ao âmbito de psicologia e terapia, todas elas têm mais de 30 milhões de postagens ali, né? E então nunca se falou tanto, né? Eu acho que os psicólogos no momento estão valorizados, tá? Aqueles que continuam buscando. Acho que ainda há um olhar específico apenas talvez de CRP, a norma regulamentadora, para que, né, tenha valorização dos convênios, tenha valorização de outros caminhos, mas o psicólogo hoje, na minha opinião, ele é visto com muito bons olhos em relação a 10, 15 anos atrás. E você, como referência nessa área, eu queria que você desse um conselho para quem quer seguir essa carreira de psicologia. Para quem está nos assistindo, você que é referência já na área, como que você vê esse avanço? Fala um pouquinho para a gente desse conselho. Quer ser psicólogo? Estude muito. Estude muito. Como eu falei para vocês, acho que os últimos 10 anos foram estudando em informações. Depois eu parei um pouco com as pós-graduações, até mesmo com a leitura. Né? Tenho me atentado muito para a leitura ao longo desse ano.
já estou no meu 3º livro, mas eu parei um pouco até com a leitura. Mas a psicologia, você está em constante aprendizado, em constante aprendizado, Zerbinato. Então você precisa, além da formação, buscar as pós-graduações, você precisa estar atento e antenado em tudo que acontece. Por exemplo, postei um vídeo esses dias em que eu fiz uma alusão, que foi sobre a final do Mundial, né? O goleiro lá do PSG, que ele pegou 3 pênaltis, mas até 6 meses atrás ele era o 3º goleiro, mas o quanto ele teve que ser forte, o quanto ele teve que ser resiliente, que ele teve o apoio da família. Então acho que o psicólogo ele precisa estar antenado a tudo que acontece. Porque senão, se o paciente chega para ele e fala, você viu o que aconteceu ontem, eu vi aquele vídeo no TikTok, eu tive um pensamento intrusivo relacionado. Não, o Neymar é um caso, tem até um vídeo no final do ano, porque na última rodada do Campeonato Brasileiro, para quem acompanha futebol, Santos, enfim, estava num histórico ali, poderia cair para a Série B, não caiu, e ele entrou, fez inclusive gols. Mas quando foi no final do jogo, né, a repórter veio entrevistar ele ao vivo, ele desabou em chorar. Ele desabou em chorar, as primeiras palavras dele foi a primeira vez na minha vida quando eu achei que eu tinha mais experiência em que o meu emocional esgotou. Falou, eu estou esgotado emocionalmente. E para muita gente ali, muito adolescentes, o Neymar é um herói, né? Uma pessoa forte. Para ser jogador de futebol, né, do nível dele, precisa ter muita resiliência. E hoje é importante, você vê que muitas pessoas na internet, elas têm a síndrome de eu tudo posso, né? Tudo posso, eu vou conseguir, vou conquistar. E nem sempre é assim. Nós precisamos entender os nossos limites, né? O Neymar, neste momento, ele estava entendendo o limite dele. Falou, olha, eu estou esgotado emocionalmente, eu preciso me cuidar, eu preciso descansar, eu preciso buscar terapia, buscar psicoterapia. E é importante que nós tenhamos consciência do nosso limite, né, para que a gente consiga se desenvolver, para que a gente consiga evoluir, né, entender os limites eu acho que é das principais questões hoje que o ser humano carece, é entender o seu limite. Muitas mulheres têm entendido, tem até uma imagem ali que eu penso em esboçar, que é eu dou conta. Mas aí no vídeo a pessoa está cheia de feridas, cheia de manchas, vai nascendo algumas manchas no corpo, vai tendo alguns outros sintomas. Só estou falando, eu dou conta, mas o olho dela está piscando, né? 10 vezes por segundo, ali, 10 vezes por minuto, né? Tá pulando a pálpebra, né? Então não é assim, nós precisamos compreender os limites, né? Ô, Jader, quase encerrando o nosso bate-papo aqui, queria acho que trazer um bate-papo que eu estava conversando ontem com a minha sogra e com a minha mulher na mesa de jantar. A gente estava falando da importância de Deus em nossas vidas, né? E a gente estava falando de depressão, que muitas pessoas têm depressão, e um assunto que foi levantado foi, né, até que minha sogra falou, que a depressão ela pode persistir por muito tempo em nossas vidas, mas depende muito da pessoa aceitar Deus também em nossas vidas, né? Aceitar Deus como o único salvador da vida dela. Eu queria saber de você qual a reflexão que você leva sobre isso, sobre a vida, sobre a palavra de Deus na vida das pessoas, qual a importância disso, a importância de Deus, a importância da presença de Deus para curar a depressão, curar a ansiedade, o burnout, como que você enxerga isso e se você traz também na psicologia ali no bate-papo com a pessoa. E eu vou complementar também, porque é uma dúvida minha, uma pergunta que eu já vim de casa falando assim, nossa, eu vou conversar, vou perguntar para ele se você consegue fazer uma divisão entre questões religiosas, né, de espírito e tal, com a questão mais técnica também da psicologia. Vamos lá. Há uma linha muito tênue, né? Entre a ciência, né? Entre a ciência médica e entre a religião, né? E eu acredito nas duas. Ansiedade é uma doença, não é um demônio. Depressão é uma doença emocional, também não é um demônio. Mas eu acredito que o reino das trevas, né, como nós compreendemos aqui, eu acredito sim que ele pode se apropriar disso, né, se apropriar dessa doença e aprisionar uma pessoa. Então, quando não há libertação, que você falou que a pessoa permanece por muito tempo, aí eu estou entendendo o quê? Essa pessoa, ela foi apropriada a manter com isso. Então, não há libertação de fato, nem pela psicoterapia, nem mesmo a libertação talvez espiritual.
Então, é essa. Então, ansiedade e depressão é espiritual, é demônio? Não, são doenças naturais, causadas por questões naturais. Mas o reino das trevas se apropria disso para manter pessoas depressivas, para manter pessoas ansiosas, para manter pessoas deprimidas. E aí é que a psicologia entra, mas eu também entro. Eu posso falar de religião no meu atendimento? É aconselhável falar de religião no meu atendimento? Eu não faço propaganda, né? Na minha bio eu tinha ali psicólogo, cristão. Algumas pessoas, quando me conhecem eu falo, nossa, eu vi que você é cristão, eu estava procurando um psicólogo desse jeito, né? Eu posso falar dentro da psicologia? Talvez não, mas a minha abordagem é própria, né? Então, se eu for entrar no assunto de terapia, eu consigo falar sobre religião. E sim, eu falo. Eu falo muitas vezes, eu falo no sentido prático, né, junto com o paciente, junto com uma pessoa, eu falo, mas você já parou para pensar o quanto tempo isso está na sua vida, o quanto tempo está na sua família, e que nem sempre é algo natural, né, e você precisa procurar aí outros meios, né? Muitas vezes não é só medicação, muitas vezes não é só psiquiatria, muitas vezes são questões relacionadas à parte da libertação mesmo, né? Então, há uma linha tênue, eu acredito, tanto nas duas, tanto na linha da ciência quanto na linha espiritual, mas eu acredito também que os reinos das trevas se apropria de doenças para aprisionar muitas vidas, né? E a mesma coisa acontece com os vícios em jogos, os vícios nas drogas, os vícios nas bebidas alcoólicas, né? Os vícios enfim, né? Drogas lícitas ou ilícitas, né? Na internet, na pornografia, né? Tá muito forte hoje entre os homens. Então eu acredito nos dois. Jader, para a gente encerrar e já ir para o encerramento, se você pudesse dar um único conselho para a pessoa que precisa de um aconselhamento de saúde mental, para as pessoas que estão nos ouvindo aqui agora, nos assistindo, qual seria esse conselho? Cuide da sua saúde emocional, porque uma pessoa com a saúde emocional em dia, essa pessoa com a saúde emocional em dia, ela vai bem na sua casa, com a sua família, ela vai bem no seu trabalho, com as pessoas com que ela se relaciona, ela vai bem na sociedade. Cuide da sua saúde emocional. Acho que é o primordial. Bom, Jader, a gente vai, como eu falei, partindo para o encerramento, tem algum assunto aqui que a gente ainda não abordou, que você gostaria de falar, ter alguma opinião, seja de uma forma mais formal, oficial, ou seja mais descontraída, a gente vai entrar em algum ponto específico a mais? Gostaria de convidar todos para conhecer, né, a terapia, a psicoterapia, eu acho importante, né? Conheça a psicoterapia, pesquise por psicólogos, não estou falando aqui do meu trabalho não, talvez você nem se identificou, né, comigo, mas tem tantos psicólogos bons em Ribeirão Preto, no mercado, a nível nacional, eu também sou bom, sou bom no que eu faço, sou referência no que eu faço, no que eu falo, mas procure cuidar da sua saúde emocional, né? As pessoas em volta com certeza vão perceber, vão perguntar o que você está fazendo, o que está acontecendo, e principalmente para você, homem, sua mulher vai ver a diferença, tá? Nós guardamos muitas mágoas, guardamos muitos rancores, guardamos muitos sentimentos, muitas emoções. Muitos homens falam, cara, eu não falo muito, eu vou ter dificuldade em chegar aqui e falar com você, mas vamos ver como é que é. Esses homens não param de falar 2 sessões inteiras falando sobre eles, só nas sessões de apresentação. Os últimos pacientes, os últimos 3 homens que eu atendi, eu falo, cara, eu não sou muito de falar. Eu precisei, olha, nós estamos encerrando a sessão daqui 5 minutos, tá? Então, só para... então procure, tá? Eu tenho certeza que o psicólogo vai dar abertura o suficiente para que você se sinta à vontade, fala sobre você, sobre as suas emoções e vai te ajudar emocionalmente. Sobre a saúde ocupacional, você disse que você é muito bom e você hoje é referência na área da NR1, né, nesse segmento aí, essa nova norma que surgiu. Quero que você deixe as suas redes sociais, venda seu peixe aí para todo mundo que segue a gente aí. Para todas as empresas, todos os empresários a nível nacional, tá? Hoje eu consigo desenvolver o trabalho de gestão de pessoas a nível nacional.
Então, você que precisa de recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, palestra, desenvolvimento para sua liderança e NR1 agora que está entrando em vigor. Tá uma parte muito importante da psicologia empresarial. Fala comigo, tá? Meu Instagram é psicólogo Jader Rosa. Hoje eu tenho uma empresa de consultoria em gestão de pessoas que é a JRDH, né? Jader Rosa, Desenvolvimento Humano, que cuida de pessoas. A NR1 vai entrar em vigor a partir do dia 25 de maio de 2026 e sua empresa precisa estar preparada. A partir do dia 26, algumas empresas já poderão ser autuadas e você precisa ter um laudo, você precisa ter programas desenhados de desenvolvimento psicossocial no ambiente de trabalho. Fantástico, né? E chegando nas considerações finais, Jader, muito obrigado. A gente se sente honrado por trazer uma referência aqui no Referência em Pauta, né, para você que é referência em sua área. Muito obrigado pela participação. Seja sempre bem-vindo. A casa é sua. E, Zerbinato, obrigado pelo programa. Cara, A gente foi excelente. é uma honra de verdade poder discutir esse assunto aqui com tantos tabus, né, e com um segmento tão vasto, tão amplo, e poder tecer esse diálogo de tão alto nível aqui é surreal, cara. Obrigado, viu, Jader? Eu agradeço mais uma vez, Zerbinato, Kelvin, agradeço pelo convite, agradeço pela oportunidade, foi muito bom estar aqui com vocês. É isso aí, bom. Esse foi o episódio 3 do Referência em Pauta, o podcast que vai até a sua casa. Não perca a nossa próxima referência, convidado e sendo entrevistado aqui com a gente no próximo episódio. E siga a gente nas redes sociais, Referência em Pauta, no Instagram, TikTok e YouTube. Até mais. Obrigado.